Paralisação geral no Brasil das centrais sindicais. Em São Luís, a cidade acordou sem transporte coletivo. Nós vamos ao vivo com o repórter Vônis Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vônis, bom dia. Bom dia, Cristiane. A paralisação teve início às 7 horas da manhã e as primeiras informações dão conta de que na Praça Deodoro há um enfileiramento de ônibus coletivos, onde há concentração dos integrantes do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários. Outros pontos que tradicionalmente também são utilizados pelos rodoviários em paralisações desta natureza é o Anel Viário em São Luís e a Avenida Getúlio Vargas, que também dá acesso ao centro da cidade. Apesar da declaração do presidente do Sindicato dos Rodoviários, Dorival Silva, de que a paralisação seria de 100% da categoria, já temos informações de que há sim um pequeno quantitativo de ônibus coletivos circulando em São Luís, em bairros como São Francisco e Renascença, por exemplo. Há também a informação de que, assim que soube da paralisação, a própria categoria patronal, ou seja, dos empresários do setor de transporte coletivo, já reduziu a frota em 50% para evitar prejuízos caso haja a depredação e quebra-quebra pela cidade. Dessa forma, o movimento acabou ganhando força. Ontem, em decisão, o desembargador James Araújo Freitas, do Tribunal Regional do Trabalho, determinou que a categoria dos rodoviários deve manter a circulação de 90% da frota. Caso contrário, vai pagar multa de R$10 mil por hora de paralisação, limitada a R$240 mil por dia. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Dorival Silva, informou que não foi notificado da decisão do Tribunal Regional do Trabalho e que, caso essa decisão exista, deveria ser endereçada às centrais sindicais, que estão sob a responsabilidade de coordenar o movimento em âmbito nacional. A principal reivindicação da categoria seria por mais segurança no setor, já que, segundo o Sindicato dos Rodoviários, em 2013 já foram 400 assaltos a ônibus coletivos. Cristiane. Obrigada, Vônis, pelas informações. A Assembleia Legislativa realizou ontem a primeira reunião do Conselho de Interlocução Social. Representantes de entidades de vários setores discutiram sobre sustentabilidade em São Luís. Os representantes de entidades da sociedade civil apresentaram demandas e sugestões sobre o tema Uma Agenda Positiva por um Maranhão Sustentável. O Sindicato dos Lojistas de São Luís trouxe demandas da cidade. Nós temos da preocupação do segmento empresarial como um todo. A questão da segurança pública, que nós temos um contingente menor do Brasil, não podemos continuar com essa insegurança. Nós trouxemos a questão da mobilidade, os transportes, a questão dos limites dos municípios da ilha do Maranhão, que compõem a nossa cidade. Tivemos a oportunidade de falar, mas vamos oportunamente trazer as propostas da classe, aí sim, especificamente da classe lojista, e teremos a oportunidade de discutir aqui na próxima reunião. Eles participaram da primeira reunião do Conselho de Interlocução Social. A superintendente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte garante que o apoio da Assembleia é um grande passo para a sustentabilidade no Estado. Devido a essa distância de governos, o nosso proprietário, ele mesmo faz com que tudo gire ao seu redor, com escolas, com educação, com treinamento, com estradas. Se o governo se aproximar da classe produtora, todos ganham. E daí então nós vamos ter a tão sonhada sustentação em prol da sustentabilidade no Estado. Legislativo e sociedade aproximam com a iniciativa da Assembleia. O Legislativo está de parabéns, o Governo do Estado está de parabéns por essa iniciativa, até porque ele precisa ouvir a voz do empresariado, né? E a gente está trazendo sugestão, até porque esse ano o Estado vai comemorar, né, o zoneamento livre da febre aftosa, isso é um Estado formidável, e também as barreiras comerciais, as tributações da carne, né, porque nós precisamos que a carne que vem de fora seja tributada, até porque nós vamos ter um aumento muito grande de frigoríficos instalados dentro do Estado e de laticínios também. Então a gente precisa que o Estado proteja mais, que o Legislativo com isso também tribute mais os produtos que vêm de fora, protegendo os produtos daqui dentro do Estado. As demandas apresentadas serão encaminhadas às comissões da Assembleia Legislativa do Estado.
Acho que nós temos que ter a sustentabilidade nesse Estado, mas com a participação da sociedade civil organizada, desses segmentos que são importantes, principalmente da classe empresarial, para que se possa, junto com esses atores, nós podermos apresentar propostas importantes para ter um Estado viável, um Estado com proposta sustentável e um Estado onde possa se discutir essa sustentabilidade compartilhada em diversos segmentos. Uma das principais demandas é a revisão do Código Tributário do Estado. Essa questão é muito complexa, Código Tributário. É tanto que nem a União conseguiu ainda resolver. Mas como nós temos a nossa comissão específica, vamos reunir a comissão permanente da Casa com a mesa diretora e trazermos técnicos do Estado que possa contribuir para a elaboração de uma proposta que será encaminhada para o governo do Estado e também para o governo federal. 15 instituições participaram da reunião. Segundo o presidente da Assembleia, um saldo positivo. Tivemos brilhantes conselheiros fazendo colocações realmente profundas de interesse tanto da economia como de ordem social para o nosso Estado. Nós julgamos que foi uma reunião primorosa para o início dos trabalhos. A audiência pública organizada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa discute Estatuto da Juventude. A audiência trouxe para a Assembleia representantes de várias entidades juvenis. Não se faz política só com Benedito Teixeira, vice-presidente da Argos e pesquisador, abriu a audiência pública com a palestra Estatuto da Juventude, História, Avanços e Desafios. Para ele, o Estatuto aprovado pelo Congresso Nacional não representa retrocesso, mas que as políticas precisam ser ampliadas. Benedito fez um recorte histórico da Organização da Juventude Brasileira e disse que os jovens são os responsáveis por mobilizar as massas. Às vezes a gente não está mais para aproveitar a história. Ou seja, as coisas que eu briguei já foram embora e hoje elas estão se concretizando, estão aí no papel. Quem vai aproveitar isso são vocês. A nossa geração que fez todo esse trabalho, e as gerações que vieram depois, na realidade, foi um processo de construção. Que a gente talvez não vá usufruir disso. Mas quem sabe nossos filhos, nossos netos vão usufruir. Já Micael Carvalho, representante da ANEL, Associação Nacional dos Estudantes Livres, se posicionou contra. Disse que o Estatuto é sim um retrocesso, principalmente no que diz respeito à luta dos estudantes pela educação. Falou ainda que os direitos previstos no Estatuto são pela metade e que não colocou na pauta o direito ao passe livre, por exemplo. E a gente, mais uma vez, aí faz o chamado às entidades que encontram-se presentes para estar assinando esse documento e está dizendo não, não Estatuto da Juventude, não a restrição da meia entrada, não o monopólio da juventude, não o monopólio das carteirinhas da Uni, queremos um passe livre. Queremos passe livre agora, queremos passe livre aqui em São Luís, em São Paulo, em todo o Brasil. Nós queremos passe livre nacional. E a gente quer educação pública, gratuita e de qualidade. A gente quer uma saúde pública, gratuita e de qualidade. A gente quer o nosso direito à mobilidade urbana. A gente quer um transporte público decente. A gente quer que esses projetos estejam em consonância com os anseios da juventude, em consonância com o que a juventude tem de anseio agora no real e no concreto. A autora do pedido da audiência, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a deputada Elisiane Gama, disse que é necessário acompanhar a efetivação das políticas públicas previstas no documento. A parlamentar ouviu diversos movimentos da juventude. Uma das denúncias feitas durante o debate foi a de que o prédio que abriga a Secretaria Estadual da Juventude, localizado no centro de São Luís, está abandonado, em desuso. O deputado Bira do Pindaré destacou a aprovação do Estatuto como uma bandeira antiga, mas ponderou, disse que é preciso avançar nas conquistas para que o jovem possa seguir seus caminhos com protagonismo juvenil. No fim da audiência, a deputada Elisiane Gama apresentou propostas para compor um relatório e assim seguir com os encaminhamentos. Um outro ponto que foi colocado pelo colega acerca da educação, que é informações em relação ao programa de alfabetização de jovens e adultos, que é um problema sério, não somente em São Luís, mas no Maranhão inteiro. Nós temos um alto índice de analfabetismo no Estado, um alto índice de analfabetismo em relação à nossa juventude. Vou também encaminhar à Secretaria Estadual de Educação um requerimento solicitando essas informações. E, por último, também ao governo municipal,
solicitar a posse dos conselheiros do poder público. O promotor da Infância e Juventude destacou a força dos jovens durante as manifestações que tomaram conta do país desde junho deste ano. Disse ainda que o Ministério Público vai esperar o relatório oficial da audiência pública para tomar as providências. Eu vou esperar o relatório que a comissão provavelmente vai fazer dessa reunião, para fazer o encaminhamento, porque a gente tem uma divisão interna de trabalho, algumas dessas questões não cabem à promotoria da infância, cabe à promotoria da educação, outras talvez a gente tenha que reunir alguns colegas da região, a questão do passe, da meia passagem no ferryboat, e eu quero reafirmar a informação de que tanto o Fórum Estadual, né, quanto alguns integrantes do Conselho Estadual da Juventude, acho que há quase 2 anos, ou talvez um pouco mais que isso, já fizeram uma representação sobre essa questão do não funcionamento. Essa representação não foi arquivada, ela tramita, embora ela, infelizmente, não tenha tramitado na celeridade que a gente deseja, mas eu quero acreditar que com essas informações de hoje a gente tem condição de dar um passo a mais, no sentido de, se a luta política não surtir efeito, né, a gente buscar a via judicial para forçar o novo funcionamento, né, a retomada do Conselho. Veja no próximo bloco uma entrevista com o reitor da UFMA, Natalino Salgado. Um instante só. O crack é uma droga mortal. Em 10 segundos, ele chega ao cérebro, onde destrói os neurônios. Em muitos casos, basta fazer uso do crack uma vez para ficar viciado. Em uma semana, alguns perdem mais de 10 quilos de peso. 1 em cada 3 usuários morre em até 5 anos. A pedra é o fim do caminho. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A UFMA faz 47 anos de existência, comemorando um amplo processo de expansão. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o reitor da universidade, reitor Natalino Salgado. Bom dia, reitor. Bom dia. Seja bem-vindo à TV Assembleia. É um prazer retornar aqui, conversar com vocês, com os ouvintes.
Bom, nós estamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa, onde as coisas aqui nessa casa acontecem, né? E é um prazer recebê-lo aqui na Assembleia Legislativa. É um espaço político, mas de representação do povo, um ambiente dos debates, né? E das lutas e das reivindicações da sociedade. Né? Bom, reitor, 47 anos, a gente vê a UFMA aí num processo de expansão muito grande, né? Há muito o que comemorar, então. Eu acredito que sim. 47 anos, já se aproximando aí de 50 anos, ainda é uma universidade muito jovem comparada com outras universidades no Brasil e no mundo. Quando a gente pensa na Universidade de Coimbra, de Salamanca, são universidades de mais de 700, 800 anos. Mas é uma universidade que ao longo do tempo vem construindo a sua história, desenvolvendo vários conhecimentos com produção científica. E quantos profissionais, dirigentes, professores, reitores passaram e lutaram para que a universidade pudesse chegar onde ela chegou. E nós podemos lembrar aí algumas personalidades que foram marcantes, até mesmo na idealização e no pensamento de se ter uma universidade, uma universidade, assim como alguns reitores que foram... O primeiro reitor foi Pedro Neves Santana, né? Depois o Conde Ribamar Carvalho, e houve uma sequência depois, Cabral Marques, aí começou a ter o processo eleitoral e hoje nós, à frente da universidade, estamos no segundo mandato com a nossa equipe fazendo uma transformação muito virtuosa. Até porque a universidade ela passou por um período adormecida, em letargia, em decadência, e as transformações, eu diria que em qualquer dimensão hoje que você possa trabalhar, a nossa universidade ela já cresceu nesse período mais do que a sua própria história, principalmente com a forte interiorização. Hoje é uma universidade multicamp, levando conhecimento e oportunidade para os jovens no interior, reitor, e ela cresceu em todas as dimensões. A universidade saltou de 15 mil para 50 mil alunos funcionários, né? Essa é uma boa marca, mas que representa também um grande desafio, né, para a universidade, né? Garantir, né, essa dinâmica toda da universidade com esse salto aí. Nós tínhamos em média 12, 13 mil alunos em cursos regulares. Hoje já estamos com 24 mil alunos. Mas quando nós vamos computar as oportunidades que nós estamos dando em outros cursos, como Programa Especial de Formação de Professores para o Ensino Básico, que é uma carência enorme no Brasil e principalmente no nosso estado, nós temos 6 mil alunos em programas especiais, com programas como ProEB, Profar, Educação no Campo, Pronera. E quando nós trabalhamos também a rede de educação à distância, já estamos com 15 mil alunos na nossa universidade. E se nós incluirmos o programa da Universidade Aberta do SUS, né, que capacita e forma profissionais da área para a saúde, já são mais de 10 mil alunos. Então, e com o crescimento da pós-graduação, se nós somarmos tudo isso, nós já estamos nos aproximando de 50 mil alunos. Então, é um crescimento bastante elevado, mas hoje nós melhoramos muito nos conceitos também nossos cursos, né? Conseguimos ampliar bastante o quadro de pessoal técnico, embora ainda temos muita carência nessa área, né? Nomeamos mais de 400 professores, da maioria doutores. Isto fez com que nós saíssemos de 27% de doutores para 56%. Inclusive é um grande desafio para o Nordeste. E aí nós aumentamos a nossa massa crítica, a nossa produção científica aumentou mais de 1000%. Hoje nós temos patentes, que é inovação tecnológica, e com esse padrão de qualidade e o crescimento da pós-graduação, que nós saímos de um doutorado de políticas públicas, hoje temos 9 doutorados e mais 12 dínteres, são 21 programas de capacitação e formação de doutores. Isto foi uma revolução. E também o crescimento dos mestrados, de 12 para 28. Isto fez com que a nossa universidade, na última avaliação que foi feita pelo INEP, que é o instituto responsável por isto,
elevou o nosso conceito para nota 4 e também com uma avaliação de auditoria externa que confirmou essa nota 4. Porque antes nós estávamos com nota 3, mas eu diria que a gente está muito próximo de 2, com risco até de perder a titulação de universidade, porque só tínhamos um doutorado. Mas hoje nós temos 4 e dentro do conceito 4 nós tivemos conceitos que já são notas para 5. Então é uma universidade que tem 4 e que se projeta para ganhar 5. Pra você ter uma ideia... Isso é uma posição muito confortável diante da realidade do Nordeste, porque nós passamos e ser do Brasil também. A gente passa a ser uma referência e a gente fica ombreado entre as melhores universidades do Brasil. De mais de 100, eu diria, de universidades hoje, só 14 tem nota 4. Então isso projeta para o cenário nacional uma universidade que está crescendo, mas ela cresce consolidando sua produção científica, a avaliação dos seus cursos, né? Porque isso é importante. Importante não é só colocar aluno dentro da universidade, é dar uma boa formação e que o aluno possa sair não só com conhecimento daquela área que ele optou, mas também que ele tenha uma consciência crítica da sociedade, tenha compromisso social, tenha ética e que seja um bom profissional. E hoje a universidade caminha nesse sentido. Bom, o senhor falou em interiorização e a gente vem acompanhando, né, esse processo de interiorização no que se refere ao curso de medicina, né? A gente vai ter, a partir do próximo ano, curso de medicina em Imperatriz e em Pinheiro, né? Quer dizer, essa cobertura é importante, inclusive, para o incremento da prevenção e do tratamento de saúde no estado, porque você forma, né, o profissional ali muito próximo da realidade local. Olha, esse projeto que a universidade trabalhou, ele tem várias dimensões, né? E eu quero até ressaltar que também contou, quer dizer, além da parte técnica que a universidade se propôs a fazer, e nós levamos isso para o ministro, tivemos também o apoio do governo do estado, que é parceira também nesse projeto, e também da parte do governo federal e também do Legislativo Federal, em que nos apoiou nesse projeto. E a dimensão principal era, bem, nós estamos formando poucos médicos e o Maranhão tem o menor indicador da relação que chega a 0,56 médicos por 1.000 habitantes. Mas se nós tirarmos a capital, onde tem a maior concentração, isso cai para 0,4. E nós precisamos formar o profissional num local onde precisa do médico, no interior. E nós escolhemos Imperatriz, que é uma cidade que tem uma estrutura melhor e está situada no sul do Maranhão, mas também escolhemos Pinheiro, que também está inserida como a cidade de melhor estrutura dentro da Baixada Maranhense, que hoje agrega 33 municípios e 1/5 da população do estado. Então a ideia é formar o médico naquele local e fixar o médico ali. Agora, para fixar o médico, o que é que nós estamos fazendo? Nós já temos um projeto pedagógico que é muito inovador, em que ele dá um profundo conhecimento da atuação do médico, da capacidade do médico atuar com o paciente, mas inserido na realidade local, inclusive com prática na zona rural. Isso significa então, mudança no conceito da formação do médico, em que ele vai ter contato não só com a maioria das doenças, ele vai ser um profissional, então, capacitado para atuar naquele local, na região, conhecendo as peculiaridades, o impacto social. Ele vai ter uma missão não só de atuar como profissional médico, mas também com essa visão social. E também se inserindo na atividade rural. Com isso, a abrangência da formação dele transcende Pinheiro e pega outros municípios da Baixada. Então é um projeto pedagógico inovador. O curso começa tanto em Pinheiro quanto em Imperatriz agora em março. O Ministério da Educação liberou para nós 80 vagas, mas inicialmente nós vamos começar com 40 vagas. Para cada campo? Para cada Pinheiro, 40 para Pinheiro e 40 para Imperatriz. Nós já estamos abrindo edital agora para o concurso dos professores, para os docentes e os técnicos. Nós já abrimos concurso e esses funcionários já estão assinando contratos e vão fazer prática até março dentro aqui no campus da cidade universitária. E estamos nos preparativos e o governo do estado está construindo um hospital de 100 leitos lá em Pinheiro, que
ao final do curso, nos últimos anos, nós já vamos ter um hospital para a prática dos nossos alunos. Mas também nós estamos trabalhando num formato com o governo de, além do curso de medicina, ter mais um curso da área da saúde, talvez enfermagem, talvez nutrição, lá em Pinheiro, e ao mesmo tempo montar uma residência médica, porque a residência médica que vai ser obrigatória para todos os formandos no projeto do governo a partir de 2017. Então o médico, nós conseguimos trabalhar isso junto com o Ministério da Educação, em vez da medida provisória que exige 8 anos para o médico, ele continua na sua formação de 6 anos, mas ele vai ser obrigado a fazer a residência. Então ele vai ter os 8 anos, mas já com a titulação da pós-graduação inserido, que é um desejo de todos os profissionais. Sim. Era uma reivindicação antiga da categoria, porque não tem vaga para todos. Mas a partir de 2017, todos os jovens que concluem seu curso vão ter direito a fazer a residência. Eu entendo que esse projeto ele dá uma qualificação, uma revolução na qualidade da formação dos nossos profissionais. E veio num momento decisivo em que a gente está pensando aí o sistema de saúde do país, onde desse programa Mais Médicos, que é um bom programa, médicos, né? Que é um bom programa do governo, mas precisa ampliar a discussão, porque o entendimento dos colegas, né, da classe médica, está muito no quadro emocional e precisa estar centrado na condição social, na vulnerabilidade do ser humano, e ao mesmo tempo propor modificações que atendam à categoria e ao mesmo tempo atendam à sociedade. Bom, reitor, falando do concurso do Hospital Universitário, para toda essa expansão é preciso que haja pessoas, né, mão de obra qualificada, né, para tocar esse projeto em frente, né? E é um concurso esperado demais, né, pela sociedade, pelas pessoas que estão querendo ingressar aí no Hospital Universitário. Olha, era uma luta nossa há muito tempo. Você sabe que nós fomos diretor do hospital durante 9 anos, fizemos aquela transformação que hoje o hospital é uma referência para o Brasil todo. Mas nosso grande gargalo, nossa grande dificuldade de recursos humanos. A gente sempre trabalhou com falta de pessoal. E esse concurso ele vem atender não só o quantitativo de atendimento, porque a nossa força de trabalho até o final de 2 anos nós vamos estar com 3.500 funcionários com esses concursos. Tanto que as 1.800 vagas são inicialmente ofertadas, mas no período de um ano e meio, nós vamos chamar até 2.500 pessoas que lograram êxito no concurso. Então, provavelmente a absorção é além das 1.800 vagas, né? E esse concurso também, que é um mecanismo mais transparente e democrático de acesso ao serviço público, além de quem entra com qualificação no concurso. Até porque a concorrência está muito grande. Até ontem nós estávamos com mais de 30 mil inscritos e a expectativa é que a gente chegue a 120 mil participantes desse concurso. Isto vai melhorar muito a qualificação, ainda mais do atendimento do hospital universitário, para atender a sociedade e continuar crescendo, né, e cumprir sua missão de ajudar aqueles que precisam no nosso estado, no nosso Maranhão. Bom, reitor, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Portal da Assembleia. Eu que agradeço a oportunidade, mas quando se refere também à fundação da nossa universidade, nós temos que ressaltar uma personalidade que foi o arcebispo D. Delgado, que na época, na arquidiocese, foi ele que pensou, idealizou e sonhou com a universidade. E foi ele que chamou pela primeira vez Cidade Universitária, que hoje nós estamos dando o nome. E eu ficaria muito feliz se um dia a gente pudesse dar o nome daquele campus, daquela cidade que foi sonhado por D. Delgado, quem sabe no futuro possa se chamar Cidade Universitária D. Delgado. É uma homenagem que sonhou, pensou e profetizou de tudo que está acontecendo hoje na nossa universidade. É uma homenagem muito justa, né? Muito obrigada, reitor. Eu que agradeço. Felicitações para você. Muito obrigada. No Portal da Assembleia, no próximo bloco, a gente vai ver o documentário Memória de Pedra e nós vamos conversar com o roteirista e diretor do documentário. Eu faço imitações de gente famosa. As aparências podem enganar, mas as digitais não. Ninguém pode se passar por outra pessoa.
O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria, pois quem não comparecer no prazo terá seu título cancelado. Saiba mais no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Saúde na escola, vai mostrar agora que a nossa alimentação merece atenção. Saúde na escola, é pra toda hora cuidar da nossa visão. É a melhor lição. Participe das ações do programa Saúde na Escola 2013. Cuidados com a visão, alimentação adequada e atividades físicas. Tudo no ritmo certo. Governo Federal. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter um nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Eichel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda, às 4 da tarde, e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 6 da tarde. TV Assembleia, o Legislativo até você. Poema, memória e preservação. Tudo isso reunido no documentário Memória de Pedra, lançado durante as comemorações dos 400 anos de São Luís. A partir de hoje você vai poder acompanhar aqui pela TV Assembleia a exibição desse documentário e a gente conversa agora com o diretor e roteirista do documentário, que é o Marcos Saldanha, jornalista e historiador, não é isso, Marcos? Bom dia. Seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Eu que agradeço. Bom, esse documentário fala, né, da nossa história, da história que está sob o solo, não é isso? Como é que foi a idealização dele? A ideia surgiu justamente no ano passado, quando se comemorava os 400 anos da cidade de São Luís. Então eu via desde o início do ano uma pauta muito ligada ao patrimônio colonial, os casarões, ou seja, aquilo que está à vista, né? Então eu pensava que era um momento muito importante para provocar a discussão daquilo que não está à vista, daquilo que está no subsolo, mas também é um patrimônio. E é interessante a gente pensar que, bom, os portugueses construíram aquilo tudo, né? Os europeus construíram aquilo tudo, mas antes dos europeus, os índios, e antes dos índios, aí que entram os paleoíndios. Então o documentário ele tem esse objetivo de chamar a atenção para esses habitantes há milhares de anos antes desses que nós chamamos de índios. Bom, e a gente vê que o documentário começa, por exemplo, com um adolescente, né, e você perguntando para ele se ele sabe o que é um arqueólogo, né, porque ele mora ali de fato num sítio, né, rico, né, em história, em arqueologia, né. Nós percorremos a ilha de São Luís, os municípios da ilha, né? Então é muito interessante você visitar alguns sítios, né, onde as pessoas moram, existem casas em cima de onde deveria estar preservado, isso é um problema, mas enfim, essas casas são construídas, as famílias vivem e não conhecem, não sabem que estão ali em cima do que é um sítio pré-histórico. Então se você for fazer escavação, você vai encontrar artefatos feitos pelos homens, você pode até vir a encontrar fósseis. Então essa surpresa é muito curiosa dos moradores, né? Bom, você sabia que aqui, né, já foi habitado pelos paleoíndios, como nós chamamos, primeiro habitante, e as pessoas ficam muito surpresas, né? E isso é muito interessante, essa relação. E é um momento também de se pensar, e os 400 anos de São Luís trouxe isso pra gente, né? Essa volta ao passado, né? E essa preocupação com memória, porque o Brasil é chamado de um país, né? É taxado, né, de um país que não tem memória, mas a gente vive, né,
falando de memória, de recuperação de memória, né? E parece que todo esse acervo, talvez por conta de uma política ainda muito distante da população, né? Uma política de preservação do patrimônio, né? Não coloque isso, né? Na pauta do dia a dia das pessoas, na agenda social das pessoas, né? Isso é importante, por isso que eu acredito que o primeiro passo é fazer a sensibilização. Então o filme, ele mostra não só para esses habitantes que moram em cima, ao lado, ao redor desses sítios, mas também quem passa por esses caminhos, né? Eu cito como exemplo uma área que tem no Pindaí. Essa área do Pindaí é uma área tombada desde 1979, é um dos primeiros sítios históricos, pré-históricos tombado, né? Então essa área foi construída, primeiro a estrada de São José de Ribamar, depois um posto de gasolina, depois são construídas casas. Mesmo a lei não deixou que a preservação acontecesse, né? Pois é. A modernidade foi chegando, né? O sítio não foi preservado. Por lei deveria ser preservado, né? Pelo potencial que tem, né? De história mesmo, de memória. Mas acaba que aquilo está soterrado e pode vir a estar perdido, né? A partir do momento que muitas construções são feitas, né? Então é importante chamar a atenção disso, né? Para provocar na população esse sentimento de pertencimento, de memória. Quer dizer, eu preciso preservar, aquilo faz parte da minha memória, da minha história. Então essa inquietação é importante para provocar no poder público essa ação. Se não puder recuperar o que está perdido, mas que o que ainda está em condições de preservação, para que seja mantido, né? Bom, o documentário ele também chama a atenção aí para a implantação dos grandes projetos, né? Desses grandes projetos que chegam e que atropelam, né? Essa memória, né? Pois é. São Luís a gente tem vários exemplos disso. A gente tem a Via Expressa, né, como exemplo disso, lá no Vinhais Velho, né, que a gente acompanhou todo esse processo, né? Pois é, o Vinhais Velho chamou atenção por conta de uma igreja, né, que é uma igreja colonial. E aí eu volto a falar assim, e chamar atenção para aquilo que você não está vendo, mas você está destruindo também. Então, quando você faz qualquer grande obra, qualquer projeto, deveria ter o acompanhamento de um arqueólogo, deveria ter um relatório. Isso às vezes acontece, né, e às vezes não acontece. E quando acontece, tem que se fazer o salvamento daquelas peças. O problema é que às vezes esse salvamento ou esse estudo, ele pode embargar a obra ou ele pode demorar, atrasar a obra. Então acaba que às vezes você, em nome da modernidade, você abre mão da memória. E eu acho que as duas coisas poderiam conviver juntas, né? A gente tem países como a Grécia, na época das Olimpíadas, que ela fez o quê? Ela fez o salvamento, né? Não fez um estudo tão aprofundado, mas fez o salvamento, fez a recuperação e colocou aquelas peças em exposição nos próprios metrôs, nos próprios túneis que foram criados, nos aeroportos. Então esse convívio ele pode acontecer, né? Para que essa memória não seja só um modismo, mas que seja algo permanente, porque a gente precisa dela, faz parte da nossa cultura. Bom, e o documentário também chama a atenção, Marcos, para os objetos que são encontrados, que não são apenas objetos, né? Eles têm uma ligação, né, com as pessoas, eles têm uma ligação com a gente, né? Então é memória pura, né? Um artefato, né, é a nossa memória, não é apenas um objeto que está lá escondido, né, sob o solo. Pois é. Eu acho que essa é a parte bem interessante do documentário, bem curiosa, esse contato que as pessoas têm, porque existe uma história que as pessoas chamam de pedra de raio. Então eles acreditam em muitas localidades que o raio, quando cai na terra, ele cria aquela pedra que ele encontra. Na verdade, aquela pedra é um artefato feito por um paleoíndio há milhares de anos, uma machadinha, um pilão, alguma coisa que ele fez de pedra. Quando o raio cai, às vezes, ele faz o buraco e a pedra parece que estava enterrada. Então é muito curioso essa relação, porque daí a pessoa encontra aquela pedra e leva para casa e guarda. E em alguns locais a gente identifica que algumas pessoas colocam na porta de casa como proteção. É muito curioso estar pendurado na entrada de casa, na porta de casa. Tem gente que transforma aquilo em amuleto. E o curioso é que alguns moradores, eles têm uma relação de memória com aquela pedra que ele encontra. Então ele fala assim, faz parte da minha infância. Nesse quintal, nessa região, eu encontrava muito dessas pedras. Então isso marca a minha memória. Daí a ideia do filme, memória de pedra. Ao mesmo tempo, a memória dessa pedra que ele encontra, que não é o único, mas um dos principais artefatos, mas ao mesmo tempo uma memória que está petrificada, porque não está de domínio público, porque não está sendo preservada. E é interessante também que o documentário ele fala dessa coisa da memória, né, que é passado, mas que também é o nosso presente, porque é a nossa história, né, contada ali através desses objetos, daquilo que está sob o solo, né, e também é futuro, né, porque a partir daquilo que a gente descobre, né, do que a gente é, das nossas raízes, da nossa identidade, desse sentimento de pertencimento que a gente tem, né, que despertar na gente, nos grupos sociais, é que a gente vai poder construir o futuro, né. É que é uma questão de identidade, né? Quer dizer, você busca esse passado,
não só pela curiosidade, né, mas por essa angústia e necessidade de poder traçar o teu caminho, saber para onde você vai, né? Então a gente precisa ir longe, e às vezes muito longe, como é o caso do documentário, para poder reconhecer, né? Então a gente percebe que essa discussão mais ancestral, ela é um pouco ignorada e um pouco esquecida, né? Então faz parte, quer dizer, a gente vê uma ligação das pessoas até maior com a questão do índio, mas a gente vê um pouco essa ligação ser menor com essa questão anterior ao índio, né? Eu sempre brinco isso, né? A questão que eu fiz ainda há pouco, que é, bom, você sabe que Cabral, quando chegou no Brasil, encontrou os índios, mas quando você pergunta, e os índios? Né? De onde vieram? Como chegaram? Aí as pessoas ficam um pouco atônitas. Bom, aí eu não tinha pensado nisso, né? Então existe um passo que é mais anterior ainda, a isso, que a gente pode conhecer e precisa preservar ele. E que a história precisa contar melhor, né? Isso, né? E aí no documentário a gente conta com depoimentos importantes do Deusdete, da Eliane, que são arqueólogos do Museu, do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, né? A gente tem o professor Alexandre Correia, que é um antropólogo, dá uma contribuição muito importante fazendo essa análise toda, né? Então o museu está lá, o museu existe no Centro Histórico, ali na Rua do Giz, né? Importante as pessoas conhecerem, né? Eu acho que esse é um papel que o filme faz, né? Chamar a atenção para isso, sensibilizar, na verdade, para isso, né? E muitos locais que podem ser conhecidos, visitados e devem ser protegidos. Então, são vários sítios que existem na Ilha de São Luís. Bom, o Alexandre Correia, ele faz uma crítica, né, nosso desejo de saber qual a nossa origem. Nós somos franceses, somos portugueses, né? E nessa preocupação exacerbada que a gente tem em relação a isso, e que ele fala que isso é muito preocupação historiográfica, né? E que a gente deveria se preocupar com outras questões. Como é que você vê esse pensamento do antropólogo? Pois é, ele faz uma análise mais antropológica, sociológica dessa questão, né? Então, às vezes, a gente fica muito nesse debate. Ano passado isso aconteceu muito, né? Se discutia, bom, mas aí os franceses chegaram, os portugueses foram eles que colonizaram, enfim, o município de São Luís surge em 1619, mas, enfim, a cidade foi fundada pelos franceses ou não. Então, isso é um debate bem historiográfico. Mas eu acho que existe uma discussão muito maior, né? Ele também fala da necessidade de, bom, mas é importante celebrar. Existe um marco histórico? Existe. Contestável, discutível, ótimo que seja discutível. Então, ele acha que essas comemorações eles tiveram esse papel importante de provocar discussão. Só que agora a gente já está perto dos 401 anos, né? Então, essa discussão maior ficou um pouquinho para trás. Então, o que a gente não pode é parar nisso. Bom, existe essa discussão historiográfica, mas não existe só isso, né? Existe uma discussão da nossa identidade, né? E a gente está caminhando para o bicentenário aí da independência. Exatamente, né? Então a gente vai chegar, e que vai ser outro momento de discussão também. Então, esses marcos, eles provocam essa discussão. Então, eles são importantes para refletir. Então, a gente tem que usar bem esses marcos para trazer a reflexão. E eu acho que o filme ele aproveitou essa oportunidade, ele trouxe essa discussão paralela, e agora a ideia é que ele continue provocando essa possibilidade, né, para a gente pensar no potencial arqueológico que tem na Ilha de São Luís e trabalhar nessa preservação, como eu disse, dos vários sítios que existem ainda e que precisam ser preservados e conhecidos. Então, na região de Panacoatira existe, na região de Boa Viagem existem esses sítios. Então, essas regiões todas são importantes porque estão construindo estradas, as casas estão chegando, os sítios, existem invasões populares, quando não são invasões populares são obras do próprio governo, então a gente precisa chamar atenção para isso, né? É a nossa história. Bom, e toca de maneira muito sensível porque vai falando de um assunto, né, de memória, de história, com muita poesia de Celso Borges, né? Quantas conchas bordam o teu chão, né? O documentário termina meio que com essa inquietação, fazendo com que a gente, né, desperte essa inquietação, né, e para essa história da gente que é muito rica, né? Bom, quando eu pensei no documentário, eu ficava pensando como seria a trama dessa narrativa. E eu já do início eu já pensava, se não quero aquela narrativa enfadonha, aquela coisa que você vai assim, bom, São Luís, há tantos anos atrás. E eu pensar como vai ser esse diálogo, né? Porque eu vou falar de arqueologia, são termos científicos como sambaquis, né? Escavação, estratigrafia, termos técnicos. Eu precisava criar um diálogo com o telespectador diferenciado. E aí eu pensei que o caminho poderia ser a poesia, ligar o poético. E o Celso Borges foi um grande parceiro, um grande camarada, um grande irmão que abraçou o projeto. Então ele construiu um poema chamado O Futuro Tem um Coração Antigo, né? E esse poema ele meio que foi ajustando, criando, adaptando e formulando para que ele fosse a narrativa do poema. Então, à medida que ele ia construindo
o poema, o roteiro do documentário ia se desenhando ali naquele poema. Então daí a gente foi fazendo uma relação da poesia com a narrativa, que foi entrameando, né? E há um violão que o Luiz Fernando Soares faz também, né? Então, que não deixa ficar seco, aquela fala também só cortante, né? Então existe um diálogo poético, né, com aquela música, né, dando aquele tom muito bacana, e a narrativa das pessoas, e a história vai sendo contada dessa forma. E eu acho que foi uma ideia muito bacana, porque o documentário tem 40 minutos, algumas falas são um pouco mais longas, né? Eu respeitei muito o entrevistado nesse sentido, e eu acho que a poesia ele faz esse diálogo, acho que foi bem acertado, assim, porque teve essa paixão também, né? E que isso é importante, que difere um pouquinho da nossa linguagem jornalística, né, de editar tudo, né, e que num documentário como esse é importante que essa fala ela tenha força, né? E você falando de linguagem científica dos sambaquis, né, eu aprendi neste documentário que os sambaquis são empilhadores de conchas e que foram responsáveis aí pela entrada, né, dos homens na América do Sul, né, que é onde eles se concentravam, né, nessas regiões, não é isso, Marco? Pois é, nós temos um litoral grande aqui no Maranhão, e na região litorânea, não só de praia, mas de rio, né, nessa região do litoral, muitas pessoas se adaptaram a essa forma de vida, né? Então o que eles faziam? Eles faziam amontoados de concha, de resto de mariscos, né? Ali eles iam comendo, jogavam o lixo, né, naquele local, e aquele lixo amontoado virava a casa, virava o cemitério, né, virava o espaço de habitação deles. Muitos grupos eram nômades, então habitavam aquele local, ficavam por anos, depois mudavam. Então esses nós chamamos de sambaquis. Então esses habitantes viveram há milhares de anos no litoral do Maranhão. Então esses sítios, esses locais, eles são encontrados ainda hoje e guardam esses vestígios. São várias camadas. Você imagina que um grupo morou, aí foi embora, abandonou, migrou para outro lugar. E outro grupo veio, morou naquele mesmo lugar. E aí cada um vai deixando suas ferramentas, vai enterrando seus mortos. Quer dizer, então cada camada dessa que você vai investigando, você vai... É um pouquinho de história. É como uma página, você vai abrindo um livro da história, né? Marcos, a gente quer agradecer a tua participação aqui no Portal da Assembleia, dizer para você, telespectador, que você vai poder acompanhar a partir de agora o documentário Memória de Pedra, que tem a poesia de Celso Borges, tem a música, o violão do Luiz Fernando Soares, tem muita história, tem depoimentos de antropólogos, o professor Alexandre Correia, também de arqueólogos, né? A Eliane. E um roteiro super agradável de você ver, que você vai poder acompanhar aqui durante a nossa programação. Mas antes eu queria chamar a atenção, a gente acaba de receber a informação de que a paralisação dos rodoviários será encerrada às 3 da tarde, com uma passeata que sai da Deodoro e vai culminar, né, com o Palácio dos Leões, em direção ao Palácio